Bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre Revit. Nesta aula de hoje vamos aprender sobre paredes, as camadas, vamos entender as camadas. Numa aula mais à frente, sim, vamos falar como criar as paredes, mas foco dessa aula é entender as camadas das paredes do Revit. Esta aula foi feita pelo professor Ricardo Souza Marques, mas antes, solta a vinheta! Qual vai ser o objetivo desta aula? Como nós falamos há pouco tempo, é entender os elementos básicos das paredes no Revit. Nós não vamos construir paredes, apenas entender as camadas. A construção de paredes, vídeo posterior. Bom, as paredes no Revit dividem-se basicamente em três partes. A primeira, que não pode faltar em nenhuma parede no Revit, é o núcleo. O núcleo vai compreender o bloco cerâmico, o tijolo 8 furos, o tijolo maciço, é o bloco cru em si. Depois dessa camada principal do Revit, que é o núcleo, sem ela não existe parede, podemos ter adicionalmente duas camadas que são opcionais, que é o acabamento externo e o acabamento interno. Lembro novamente, o núcleo tem que existir na parede do Revit. Os acabamentos externo e interno não tem necessidade, como vamos ver ainda nessa aula de hoje. E por fim surge a pergunta: e o dimensionamento dessa parede, a largura dela? A largura vocês podem adotar como referência a NBR 15270, porque esta norma ela traz um quadro em seu corpo, em seu texto, um quadro que vão apresentar as medidas que os blocos cerâmicos devem compor, os blocos cerâmicos de vedação. Trouxe aqui para vocês um recorte da principal janela, onde vão apresentar as camadas das alvenarias das paredes no Revit. Vamos acompanhar aqui o mouse. Como vocês podem ver, nós temos aqui uma linha cinza e outra linha cinza. Ambas são limites, o limite do núcleo, porque sem núcleo não temos parede. E aqui no meio, ou seja, limitando esses dois elementos por essas linhas cinzas, nós temos o núcleo, que é o meu tijolo cerâmico, meu bloco cerâmico, e aí vai o que você estiver adotando na sua construção. Lembro novamente que sem um núcleo nós não conseguimos ter uma parede. Agora, posso ter quantos núcleos aqui? Aí vai depender quando formos ver na época, no vídeo de construção. Mas dentro do núcleo, entre os limites, eu posso ter vários elementos. Fora da parte superior e a parte inferior dos limites, eu vou ter os revestimentos, que aqui serão do lado externo, como pode ser visto aqui, e para cá o meu lado interno. Lembro também que a somatória dessas dimensões, dessas espessuras de largura dos meus objetos, serão exatamente a somatória, resultarão na espessura total da minha alvenaria. Como lembrei a vocês, essa aula vai apenas explicar as camadas, nós não vamos tratar como criar. Fazendo um recorte aqui daquela parte da tela, vamos explicar novamente detalhadamente cada um deles. Serve como revisão e serve também para reforço. O primeiro elemento que eu quero destacar aqui, como eu falei para vocês, é o núcleo. Sem núcleo não há parede. E esse núcleo pode ser um tijolo cerâmico, um tijolo maciço, um bloco cerâmico de tijolo 8 furos, como usamos frequentemente. Além do núcleo, que nós estamos aqui representando pelo número 3, nessa linha, nós temos, como falamos, as linhas cinzas. E o que são essas linhas cinzas? São exatamente os limites, que estão representados aqui pela nossa janela, pelo número 2 e pelo número 4. O que estiver além desses limites são os acabamentos externo e interno. E aí surge a pergunta: como eu fico sabendo que lado é externo a minha parede? No Revit, nós teremos a representação do lado externo e lado interno, que são esses números 1 e 5 aqui, representado por duplas setas em sentidos opostos. Toda vez que você selecionar uma parede e tiver este elemento de representação de duas setas em sentidos opostos, representam que esse lado é o lado externo da parede, como vamos ver agora no Revit. Então aqui, com o Revit aberto e duas paredes desenhadas,
vamos falar um pouco mais sobre esses elementos, essas camadas das nossas paredes. Só para vocês relembrarem, eu estou com duas paredes, né? São dois tipos de paredes e elas estão linhas. Se eu apertar o atalho TL, aparecem a hierarquia de linha, e se eu apertar novamente TL, elas ficam finas. Observação: quando eu seleciono a parede, aqui na barra de propriedades, na janela de propriedades, me aparecem as informações. Aqui eu tenho uma parede básica de 200 mm e aqui eu tenho uma parede básica exterior de tijolo montante metálico. Quero só lembrar que aqui é um desenho do modelo de arquitetura. Vejamos outra observação reforçando aulas anteriores. Quando eu clico aqui, vejam que eu estou no nível baixo, vou chamar aqui o médio. Vejam que eles já começam a apresentar diferenças entre si. E aqui eu vou colocar com o estilo visual de sombreado. Vejam também que aparecem cores. Vejam também que essa parede aqui de cima só tem um elemento, provavelmente ela só tem núcleo. Já aqui eu tenho paredes com várias camadas, vários tipos de estruturas de revestimentos. Provavelmente elas também terão configurações diferentes. Vamos ver. Mas antes, ao clicar e selecionar a parede, vejam que aqui se apresenta aquela seta dupla que a gente falou, né? Duplo sentido, indicando qual é o lado externo. Assim que eu também seleciono essa aqui está considerando a face externa. Para mudar, basta dar um clique simples na seta. Vejam que a configuração ficou alterada. E se eu clicar nessa alvenaria aqui e clicar na setinha, lá agora ficou do lado direito o lado externo. Vamos lá. Então vou selecionar essa parede. Vou vir aqui em editar tipo. E na janela que se abre, vou clicar aqui em editar. Lembro mais uma vez que essa aula não é para criar paredes, apenas compreendê-las. Bom, então como a gente pode ver, só temos aqui os limites e uma estrutura que é exatamente o núcleo da minha parede. Ela apresenta apenas essa informação. Vamos dar OK e OK. E agora vamos fazer a mesma verificação com esta outra parede. Vou selecioná-la, lembrando mais uma vez que essa informação me indica qual é a face externa. Vou aqui novamente em editar tipo e editar. E vejam que essa parede ela já apresenta uma configuração muito maior, com muito mais elementos, né, do que as anteriores. Mas vejam que sempre teremos entre duas linhas cinzas o núcleo. Eu posso ter mais de um elemento aqui. E da linha de cinza para fora eu terei os meus elementos configurados pelo meu lado externo. E da minha linha cinza do limite do núcleo para cá os meus elementos que corresponderão, né, à minha parte de revestimento interno. Vou dar um OK e OK. Vou aqui só para vocês verem, para ficar exatamente igual. Vou colocar aqui agora para cima a face externa. Vou selecionar mais uma vez editar tipo e editar. E vejam que exatamente aqui é o lado externo. Aqui ele tem 3 camadas, né, que seria essa camada 1, a camada 2 e a camada 3. Essa parte aqui corresponde à estrutura, que é o núcleo. E vejam que eu tenho aqui mais 2 elementos. Uma membrana, que é tão fina, que ele colocou como 0. E por fim, um acabamento externo, que corresponde, né, ao meu elemento externo da parede. E assim, de forma simples e direta, terminamos esse vídeo, para que vocês entendam como funcionam as camadas das alvenarias dentro do Revit. Vimos que pode ter apenas o núcleo ou que podem ter vários elementos para formar a nossa alvenaria. Mas na próxima aula vamos aprender a criar uma parede com a camada e elementos importantíssimos antes de fazer qualquer criação. E agradeço a todos vocês e a todas que ficaram até o final deste vídeo. Peço que compartilhem, curtam, se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para saberem dos novos vídeos. Vale a pena deixar aí embaixo o seu comentário para que eu possa verificar o que melhorar em cada vídeo e o que fazer também nas próximas aulas. Muito obrigado!